Conta uma história que um certo menino estudava numa pequena escola num vilarejo próximo à cidade grande. Ele era um menino muito querido, muito admirado pelas professoras e também por seus amiguinhos. Contudo, havia algo naquela criança que preocupava as professoras. Às vezes, elas percebiam que ele permanecia muito tempo disperso. Às vezes, quando os meninos estavam brincando no pátio, ele ficava com o olhar perdido no horizonte e a impressão que elas tinham é que ele estava aguardando que a qualquer momento alguém chegasse para surpreendê-lo. Havia algo neste menino que era muito peculiar. Diz a história que todos os dias ele ia para a escola estudar usando meias vermelhas. Aquilo era um motivo de chacota para todos os seus amiguinhos que viviam rindo dele. Ele até ficava envergonhado, se sentia humilhado, mas mesmo assim ele permanecia dia após dia usando aquelas meias vermelhas. Um dia, um dos seus amiguinhos se aproximou e disse: "Você é um menino tão especial, as professoras gostam tanto de você, nós te admiramos. Contudo, vamos convir que você não deveria usar as meias vermelhas que você coloca todos os dias, elas são horríveis. Por que é que você insiste em vir assim, vestido com essas meias tão esquisitas?" O menino então se aproximou do seu amiguinho e com um olhar entristecido disse para ele: "Eu quero que por um momento você sente comigo e eu vou contar a minha história para você. E você então vai entender por que é que todos os dias eu venho com estas meias vermelhas para esta escola." E assim ele fez, e ele começou a contar a sua triste história então. Houve um dia em que eu assisti uma cena terrível entre meu pai e minha mãe. Na verdade, era uma briga entre eles. Meu pai falava com muita ira contra minha mãe e ela chorava compulsivamente. Como criança, eu não entendia exatamente por que eles estavam brigando e de que assunto eles estavam tratando. Mas o fato é que minha mãe estava muito aborrecida e ela chorava muito. Depois de falar duramente com ela, meu pai bateu a porta e foi embora. Ela permaneceu lá dentro do quarto, chorando mais um pouco, até o momento em que ela se levantou, enxugou as lágrimas e, como que tentando me enganar, abriu um sorriso e veio em minha direção. Ela não sabia que eu estava espiando pela fresta da porta e eu havia assistido a cena toda. Então ela chegou e disse: "Eu quero que você vá se arrumar e me ajude a arrumar os seus irmãozinhos, porque nós vamos fazer um passeio. Eu vou levá-los para passear no circo." E foi exatamente o que ela fez. Eu não entendi porque depois de uma briga tão séria, ela quisesse nos levar para passear. Mas enfim, eu comecei a me arrumar, a ajudá-la a arrumar os meus irmãozinhos. Foi então que ela se aproximou de mim com estas meias vermelhas. E ela disse: "Filho, eu quero que você vista estas meias." De pronto eu disse: "Não, eu não vou com estas meias vermelhas porque elas são muito chamativas, elas são horríveis e as pessoas vão achar graça de mim." Mas ela insistiu: "Eu faço questão que você vá e que você vá com estas meias." E eu perguntei: "Por quê?" Ela então me explicou: "Há muitas pessoas no circo esta noite e é possível que em algum momento no meio da multidão eu perca você e os seus irmãos no meio de todo aquele povo. Então eu quero que você vá com estas meias vermelhas, porque se porventura eu chegar a me perder de vocês, eu vou abaixar, eu vou olhar e com certeza eu vou enxergar estas meias vermelhas. E aonde quer que você esteja junto com os seus irmãozinhos, eu vou poder então encontrá-los." Então ele pensou: "Bem, é razoável. Se é assim, então eu posso ir com as meias vermelhas." E assim, a mãe pegou ele, os seus irmãos e se dirigiu para o meio da multidão, para aquele grande circo. O seu amiguinho então lhe disse: "Tudo bem, eu entendi a sua história, mas há quanto tempo você tem vindo a esta escola usando estas meias horríveis, vermelhas? Você já saiu daquele circo faz muito tempo." Ele então abaixou a cabeça e lhe disse: Mas foi naquela noite, no meio daquela multidão, que a minha mãe abandonou a mim e aos meus irmãos. Desde então eu tomei uma decisão. Eu vou continuar usando estas meias vermelhas todos os dias,
porque eu tenho uma esperança dentro do meu coração. A qualquer momento, a minha mãe vai passar, ela vai me reconhecer e vai saber que eu estou à espera dela. Eu tenho certeza que ainda que eu esteja no meio da multidão, eu serei visto e eu serei encontrado por ela. Você sabe que, assim como esse menino da história, muitas pessoas ainda estão vivendo com meias vermelhas? É verdade. São filhos que desejam ser encontrados por seus pais, são esposas e esposos que desejam ser vistos, reconhecidos, amados. A verdade é que eles esperam ser encontrados porque o sentimento que eles têm dentro do coração é de que, mesmo quando eles estão cercados pelas pessoas ou no meio de uma multidão, eles estão sozinhos, vivendo como que abandonados, desprezados. É como se eles não fossem valorizados pelo que são, amados, protegidos. É assim que eles desejam se sentir. E muitas vezes estes filhos que usam meias vermelhas, eles não fazem isso literalmente, mas eles passam a viver uma vida rebelde, muitas vezes uma vida deprimida. Alguns acabam se envolvendo com drogas, más companhias e, no fundo, tudo o que eles desejam é serem vistos, amados e reconhecidos pelos seus pais. Eu conheço muitas esposas que usam meias vermelhas, porque, embora elas estejam vivendo dentro do lar com os seus esposos, elas se sentem como se fossem separadas. Não é um tipo de divórcio onde cada um vai para uma casa, mas é um divórcio de coração. É uma separação que muitas vezes as pessoas suportam, tendo que estar dentro do convívio, muitas vezes vendo um ao outro todos os dias. São homens que também usam meias vermelhas, que querem ser reconhecidos, valorizados. Homens e mulheres que muitas vezes se sentem como que abandonados, perdidos no meio de uma história que eles não sabem qual será o fim. Pior de tudo é saber que existem pessoas que estão usando meias vermelhas porque elas acreditam que Deus as abandonou. Elas se sentem órfãs, elas se sentem perdidas e elas cultivam nas suas mentes a ideia fixa de que Deus se esqueceu delas, que elas foram abandonadas e, por conta dos sofrimentos, das lutas e das dificuldades em que elas se encontram, elas têm a impressão de que Deus não se importa, que Deus não está fazendo exatamente nada para tirá-las daquela condição de rejeição, de sofrimento, de abandono, de tristeza. Eu conheço algumas pessoas que chegam a ficar depressivas e, no fundo, esta depressão é um apelo desesperado do coração, como que dizendo: eu preciso ser vista, Deus me veja, meu esposo me veja, minha esposa olhe para mim, papai, mamãe, eu estou aqui. Esse desejo do coração do homem de ser reconhecido, visto, amado, é até um certo ponto natural, porque nós fomos criados para viver uma vida de relacionamentos. Mas ele pode se tornar um jugo pesado demais, um fardo emocional e espiritual. Quando raízes de amargura começam a se desenvolver a partir deste sentimento de rejeição que se alojou dentro do coração. Talvez você esteja me assistindo e usando meias vermelhas enquanto está me ouvindo, se sentindo talvez órfão de pais vivos, quem sabe uma viúva, um viúvo, de um cônjuge que está bem ao lado. Talvez você seja esta pessoa que tem cultivado no seu coração uma tristeza e até um certo desapontamento em relação a Deus, como se Ele tivesse abandonado você. Mas eu quero lhe dizer que isto não é verdade. Um dia Deus falou através do profeta Isaías: acaso pode uma mãe que amamenta ou que gerou um filho esquecer-se do filho que ainda mama e que foi gerado dentro do seu ventre? Ainda que ela viesse a esquecer-se dele, eu jamais me esquecerei de você, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos.
A menção que Deus fez através do profeta Isaías de ter o nosso nome escrito na palma das mãos era de um costume antigo do povo hebreu. Quando uma criança, um filho, era, por exemplo, sequestrado por um exército inimigo, era natural, era normal que os pais gravassem o nome dos filhos na palma das mãos, porque o trabalho naquela época era braçal, era manual. Durante todo o tempo em que eles estivessem trabalhando, eles estariam vendo os nomes dos filhos ausentes nas mãos para lembrar-se deles. E quando Deus diz que tem o seu nome gravado na palma das mãos, Ele está dizendo que o agir de Deus não cessa, mesmo quando você não consegue perceber, nem sentir e nem ver. Ele continua trabalhando por você e Ele jamais esqueceu do seu nome. Aliás, Ele te conhece pelo nome muito antes de você existir. Entenda o que eu vou lhe dizer. Muito antes de Deus ser importante para você, você já era importante para Ele. Não foi você quem amou Deus, foi Deus quem amou você primeiro. Ele sempre teve um plano de amor, Ele sempre esteve ao teu lado. Aliás, você só chegou até aqui porque Ele nunca desistiu de ti. Eu quero que você atente para as palavras de Jesus Cristo, você que me ouve e ainda mantém estas meias vermelhas da solidão, da rejeição, do desprezo, da vergonha, do abandono. Ainda que a sua história seja legítima, Deus, Ele tem uma nova história para você. Hoje Ele está dizendo: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai encontrar descanso para o seu coração se você der a Deus hoje uma oportunidade. Se você deseja tanto ser encontrado, então eu quero lhe dizer: este encontro estava marcado para esta noite entre Jesus Cristo e você. Se Ele está à porta batendo, por que deixá-lo do lado de fora? Ele veio ao mundo com esta missão: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero profetizar sobre a sua vida a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz que vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o Senhor. E a partir desta oração, pela fé, você vai tirar definitivamente estas meias vermelhas e você vai declarar: Deus, eu me encontrei e fui encontrado por ti. Deus, eu achei o meu porto seguro, a minha torre forte, o meu lugar de segurança, de proteção. E é a partir do seu relacionamento transformado com Deus que todos os seus outros relacionamentos também se transformarão. Você quer orar comigo? Então, pela fé, tome uma atitude, tome uma posição. Diga: Deus, eu me aproprio da tua palavra, vou reprimir a voz do meu choro, e eu que esperava tanto por ti, através das tuas palavras, eu sinto a tua presença, eu abro as portas do meu coração, eu recebo esta palavra de fé na minha vida e me aproprio desta verdade. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonada, eu creio nas tuas palavras, Jesus, quando o Senhor disse: eu não te deixarei e jamais eu te desampararei. Vamos orar juntos? Ore comigo nesta hora. Pai querido, eu coloco diante do Senhor a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Não importa, Deus, qual seja a idade, nem mesmo a realidade que ela possa estar vivendo. Mas se de alguma forma, Deus, ela sentou-se diante deste televisor usando meias vermelhas, da solidão, do desprezo, quem sabe da rejeição, da amargura, da tristeza, eu estou profetizando sobre a vida desta pessoa que ora comigo, que hoje o sopro do teu Espírito está removendo todas as cinzas que estavam sobre este coração. E em o nome de Jesus, ao invés de espírito angustiado, o Senhor dará a ela óleo de alegria. E no lugar do lamento e da tristeza e do fracasso, nós declaramos e profetizamos um novo cântico, a esperança, a fé,
a transformação. Eu sei que a partir deste relacionamento transformado contigo, a partir do momento, Deus, em que ela for convencida pelo teu Espírito Santo de que ela é amada, de que ela tem sido guardada e protegida, e mesmo quando não sente, e mesmo quando não vê, o Senhor continua presente, cuidando até dos detalhes da sua vida. Ah, Deus, em o nome de Jesus, a partir desta mudança de mentalidade em relação a Ti, a partir deste relacionamento transformado com o Senhor, eu estou declarando, todos os demais relacionamentos serão transformados. Eu abençoo esse relacionamento conjugal, eu abençoo este relacionamento entre pais e filhos, eu abençoo no nome de Jesus a mente e o coração desta pessoa que está orando comigo, porque definitivamente, Deus, ela não viverá de meias vermelhas, como se fosse desprezada, rejeitada. Ainda que isto seja um fato, eu uso a minha fé para profetizar que esta situação ela vai mudar, que esta realidade será transformada e de dentro para fora, este homem, esta mulher, esta vida que ora comigo experimentará a novidade prometida na tua palavra. Console a Deus, fortaleça em o nome de Jesus, porque a esta alma cansada eu profetizo o teu descanso, eu declaro a tua bênção, o livramento, o escape e a solução. Eu criei, por isso eu profetizei, haja vida, haja alegria, haja vitória nesta vida, em o nome de Jesus.